Bom dia! Estou aqui hoje, está quente. Vamos prosseguir com o Estude Viva. Hoje é o capítulo 10 e ele trata sobre, ele se refere, né? São dois textos, um do Emmanuel e outro do André Luiz, com base no capítulo 22, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a indissolubilidade do casamento. E a questão 803 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a igualdade de todos perante Deus. Esse vídeo do Evangelho com o Livro dos Espíritos já está no canal, tá? Da insolubilidade de casamento. Quem quiser entender do que se trata, basta assistir lá e depois assistir aqui ou vice-versa, tá? Então, o texto do Emmanuel é: antes a família maior. Se podes transportar as dificuldades que te afligem num corpo robusto e razoavelmente nutrido, reflete naqueles vossos irmãos da família maior que a penúria vergasta. Diante deles, não permitas que considerações de natureza inferior te cerrem as portas do sentimento. Então, se você está aí bonito, saudável, alimentado, né, bem forte, reflita sobre a situação daqueles que estão na penúria. Tá? E diante dessas pessoas, não se permita fechar o seu coração e trazer considerações de natureza mais baixa, né? Fazer julgamentos e coisas assim, de forma que isso feche seu coração. Se algo você possui para dar, não atrase a obra do bem. E nem te baseie nas aparências para sonegar-lhes a cooperação. Aceitemo-los como sendo tutores paternais ou filhos inesquecíveis largados no mar alto da experiência terrestre, e que a maré da provação nos devolve, qual se fôssemos para eles o cais da esperança. Então você não sabe, primeiro, quem são essas pessoas, se elas estão vindo a você para que você ajude, é porque talvez você tenha alguma dívida com elas, ou se são seres de afinidade muito grande com você e viam em você o porto seguro onde eles poderiam tentar uma ajuda, né? Então procure pensar sobre isso antes de negar essa ajuda. Muitos chegam agressivos. Entretanto, não julgue sejam eles especuladores da violência. Impacientaram-se na expectativa de um socorro que se lhes afigurava impossível e deixaram que a desesperação os enseguecesse. Então, muitas vezes, a pessoa que chega agressiva até a gente, na verdade, é uma pessoa em desespero, porque não vê saída para o problema dela. Outros se apresentam marcados por hábitos lastimáveis. Então, essa pessoa tá, né, se ela é um alcoólatra, se ela é um viciado né, um drogado, ou se é uma pessoa prostituída, né? E chega pra gente assim, né, marcada com esses hábitos. Não admitas que eles estejam na posição de escravos e resgatáveis do vício. Então, todas essas pessoas podem ser resgatadas do vício, tá? São inúmeros exemplos já contados por Divaldo, por Raul Teixeira, por Rossandro, e também na própria literatura complementar ao espiritismo, de pessoas que voltam, né? E na própria, né, na nossa realidade, existem exemplos inumeráveis. Eu sou uma que fumei 40 anos e parei de fumar, né? Então, ninguém é escravo eterno de um vício. Em algum momento, essa pessoa pode ser tocada e ter a sua consciência tocada para abandonar qualquer vício, tá bom? E tomar conta da sua vontade, porque, na verdade, qualquer vício é um automatismo que a pessoa só pode vencer quando a vontade dela domina, certo? Então, essas pessoas atravessaram longas trilhas de sombra e, desenganados quanto à chegada de alguém que lhes fizessem luz no caminho, tombaram, desprevenidos, nos precipícios da margem. Então, são pessoas, muitas vezes, que aguardavam alguém que as ajudasse, que lhe trouxesse uma palavra bacana, que lhe mostrasse um caminho iluminado. E faltou e elas acabaram caindo no precipício aí escuro, né? Surpreendemos os que aparecem exteriormente bem postos
e aqueles que dão a ideia de criaturas destituídas de qualquer noção de higiene. Mas não creias por isso, vivam acomodados à impostura e ao relaxamento. Vamos aguardar um pouquinho? Esse já é o 10º vídeo que eu paro. E eu comecei tudo de novo. Nesse eu não vou parar. A gente vai aguentar um pouquinho o latido e vamos lá, vou prosseguir. Eles não vão conseguir parar o meu vídeo hoje, não. Eu vou terminar esse ponto. Eu fiz o do Evangelho tranquilamente. Toda vez que eu abro essa mensagem do Emmanuel, eles me atrapalham. Já escavaram, já brigaram. Agora é o pitico latindo. Toda hora acontece uma coisa. Essa é a 10ª vez. Então, tá vendo? Persistir. Surpreendemos os que aparecem exteriormente bem postos e aqueles que dão a ideia de criaturas destituídas de qualquer noção de higiene, mas não creias por isso, vivam acomodados à impostura e ao relaxamento. Um a um carregam desdita enfermidade, tristeza e desilusão. Então tem gente que aparece assim exteriormente excelente, muito bem posta, né? Mas tem outros que aparecem umas pessoas porcas, né? Falta de higiene. Às vezes não é, gente. Às vezes a própria depressão, por exemplo, uma das marcas da depressão é esse. Você não tem força para levantar da cama para as coisas básicas, inclusive tomar banho, certo? Então, principalmente se a pessoa está sozinha enfrentando essa doença, nossa, aí é que ela se prostra mesmo, muitas vezes se larga. Não duvidamos de que existam em alguns raros deles orgulho e sovinice. No entanto, isso nunca sucede no tamanho, na extensão da avareza e da vaidade que se ocultam em nós, os companheiros indicados a estender-lhes a mão. Porque se a gente vê a pessoa, até que ela faça isso por sovinice, digamos, ela é riquíssima, mas não toma banho para não gastar dinheiro, não gastar sabão, né? Nós temos que mostrar a ela que nós podemos, né, dar, distribuir, e que distribuir é bom. A lição é essa. E se a gente se esquiva de dar, a gente reforça nele a sovinice, não é? E a avareza. Se rogam auxílio, não poderiam ostentar maior credencial de necessidade do que a dor de pedir. Então, pensem nisso. A dor de pedir já é suficientemente dolorosa, tá? Para que você ainda vá julgá-la. Ou se você pode ajudar, ajude-a, mas não julgue, não diga nada que possa reduzi-la. Se você não pode somar, não diminua. Essa é a lei. Sempre faça por somar, por acrescentar uma luz àquela pessoa, um consolo, um auxílio material, se for necessário, um auxílio moral ou espiritual, tá? Uma palavra de carinho, um abraço, um sorriso. Sobretudo, convém acrescentar que nenhum deles espera que possamos resolver-lhes todos os problemas cruciais do destino. Solicitam somente essa ou aquela migalha de amor, a afeição de um peregrino sedento que suplica um copo d'água para ganhar energia e seguir adiante. Então, às vezes é só isso, é uma palavra de conforto, um estímulo, um olhar por um outro ângulo que o ajude a perseverar. Esse pede uma frase de bênção, aquele um sorriso de apoio, outro mendiga um gesto de brandura ou até um pedaço de pão. Abençoa-os e faze em favor deles quanto possas, sem te esqueceres de que o eterno amigo nos segue os passos. Em divino silêncio, após haver dito a cada um de nós na acústica dos séculos: em verdade, tudo aquilo que fizerdes ao menor dos pequeninos, é a mim que o fizestes. Eu amei esse ponto do Emmanuel. Em tempos de tanto egoísmo, em tempos de tanta indiferença com a dor do próximo, esse chamado é extremamente atual. Isso foi escrito eu sempre olho, né, toda vez, em 1965. Gente, eu tinha 2 anos de idade, ele já estava falando sobre uma situação que nós íamos viver hoje, quando eu estou com 53 anos depois, né? Então, se isso já era cabível para a sociedade de 1962,
e de 65, em que tinha o quê? 20 anos que tinha saído de uma Segunda Grande Guerra, estavam todos se recuperando ainda, emocional, materialmente, dos estragos numa guerra. Se cabia neste ambiente, imagine agora que nós estamos aí à beira de um, né, sei lá do que a gente está. Tá tudo tão pesado, a gente não sabe, né? Tudo tão violento, tudo tão materialista, tudo tão embrutecido, né? Então cabe muito para a gente hoje esse texto do Emmanuel, eu gostei demais. Ajudemos sempre que pudermos. Ninguém é colocado no seu caminho por acaso, tá? E um dia você vai encontrar com essa pessoa e vai ter que olhar para ela e pedir perdão por ter sido indiferente a ela. Tá? Se você não acredita nisso, pegue no Nosso Lar, que tem pelo menos 2 situações em que o André Luiz se depara com pessoas assim. Uma foi a empregada doméstica, que ele seduziu, a menina engravidou e foi mandada embora por conta disso. A segunda foi um rapaz que devia um dinheiro ao seu pai e ele ficou atentando o pai para cobrar, e o cara foi para a ruína completa com a família. Ele encontra com essas 2 pessoas do lado de lá. E o constrangimento, a vergonha, a consciência pesando e acusando é inenarrável. Então, essas cenas sempre me marcaram. Antes de você falar de uma pessoa, pense nisso, que um dia isso tudo vai estar aberto. E você vai encontrar com essa pessoa, não vai ter mais a carne para esconder. E como que você vai encarar essa pessoa? Se você sorrir para ela aqui e por trás está falando mal, né? Quando você mostrar realmente quem você é para ela, você vai ter vergonha, você vai ter orgulho. Pense nisso antes de falar mal de alguém e antes de julgar, principalmente, né? A caridade, eu não gosto da palavra, mas eu acho que é cabível para os espíritas, né? Ela muitas vezes, você fingir que não está vendo determinadas coisas, fingir que não está sentindo cheiros, né? Fingir que não está ouvindo determinadas coisas. Às vezes é isso, às vezes só está perto, deixar a pessoa falar, ser o ouvido que ela precisa, né? Ser uma palavra de apoio. Ninguém é tão pobre que não tenha algo para dar, ninguém é tão rico que não tenha algo para receber. E o que se exige hoje de você é solidariedade. É só isso. Seja solidário e amanhã você também será credor de solidariedade, ok? Vamos para o texto do André Luiz. O Espiritismo e os cônjuges. Sem entendimento e respeito, André Luiz ditou esse texto por Valdo Vieira, tá? Então, o Espiritismo e os cônjuges. Sem entendimento e respeito, conciliação e afinidade espiritual, torna-se difícil o êxito do casamento. Todos os pretendentes à união conjugal carecem de estudar as circunstâncias do ajuste esponsalício antes do consórcio, para isso existindo o período natural do noivado. Aspectos deveras importantes para ser analisado será sempre o da crença religiosa. Então, uma das coisas que você deve observar antes de se casar, qual é a crença religiosa do seu pretendente, tá? Se houver, isso não importa, importa. Porque se você quer fazer alguma coisa, digamos que você é um espírita e quer participar das atividades do seu centro espírita, numa convivência, o marido pode não deixar você ir ou ficar, né, criando caso, ou a sua esposa. E aí você ter que optar entre manter o seu casamento e manter a sua atividade na sua religião. Então, é importante você avaliar isso, se há realmente uma compatibilidade religiosa ou um respeito mútuo quanto à opção religiosa de cada um. Efetivamente, se a religião idêntica no casal contribui bastante para a estabilidade no matrimônio, a diversidade dos pontos de vista não é fator proibitivo da paz em família. Então, o fato de ter visões diferentes de mundo ou de professarem religiões diferentes não proíbe uma relação.
Mas, se aparecem rixas no lar, oriunda desse choque de opiniões religiosas diferentes, a responsabilidade é claramente debitada aos esposos que se escolheram um ao outro. Então, se você, sabendo que a pessoa, digamos, é um evangélico e você é um umbandista, e você sabe que o evangélico ali que critica e diz que os umbandistas são do demo, e você pretende continuar e você acha que os evangélicos são um bando de fanáticos. Se assim mesmo vocês quiserem viver juntos, saibam que essas rixas serão consequência dessa escolha de vocês, né? Então, se houver qualquer problema em relação a esse tema, a responsabilidade é de vocês, porque escolheram mesmo sabendo que havia essa incompatibilidade. A tendência comum de um cônjuge é a de levar o outro a pensar e a agir como ele próprio, o que nem sempre é viável e nem pode ocorrer. Eis porque não lhes cabe violentar situações e sentimentos, manejando imposições recíprocas, mormente no sentido de se arrastarem a determinada crença religiosa. Ainda que se estabeleça como um tabu não se falar sobre o tema da crença religiosa, haverá sempre um gap aí, uma lacuna a ser preenchida no relacionamento, não é? E o que vai acontecer sempre é um tendendo a dominar o outro, a trazer, a ganhar o outro para sua posição. E isso vale também para a política, viu, gente? Vale mesmo. Por mais que, não, ela defende isso, eu defendo aquilo. Nós não vamos falar de política dentro de casa. Tá, mas a visão política, tanto quanto a religiosa, ela mostra quem você é. Então, como por exemplo, se você é uma pessoa religiosa, você vai querer fazer o bem. Se o outro não é uma pessoa religiosa e é materialista, por exemplo, ele vai ser ou um egoísta, né? Ele vai ver primeiro ele e não vai querer que você faça caridade nenhuma. Entenderam que aí a visão de mundo é diferente? Se você é uma pessoa de esquerda, você é a favor de saúde pública, você vai, geralmente, como as pessoas de esquerda costumam ser, vai participar de alguma atividade coletiva, vai ser voluntária, vai se dedicar a uma causa. Enquanto, geralmente, uma pessoa de direita ela está mais preocupada no seu sucesso profissional, em ganhar dinheiro, né? Na meritocracia, digamos assim. Isso vai confrontar vocês também, né? Peraí, eu estou trabalhando para ganhar o dinheiro para você ficar doando para uma causa dos cachorros? Entendeu? Isso tudo traz contradições, porque essas nossas visões religiosas e políticas, elas se refletem no nosso agir na sociedade. E aí, imagina, se já é difícil você conviver em sociedade com pessoas que você nem conhece, que são de opiniões contrárias, estão se agredindo, imagina dentro de uma casa, dentro de um lar. Então, vamos lá. Aí vem o conselho agora do André Luiz. Deve partir do cônjuge de fé sincera, então aquele que realmente tem a fé, deve ter a iniciativa de patentear a qualidade das suas convicções em casa, pelo convite silencioso a elas através do exemplo. Então, o que ele diz é, se você realmente crê e tem a sua fé sincera, não tenta converter o outro. Você está satisfeito com a sua crença? Fica quieto. Deixa o outro criticar, deixa o outro falar, mas mantenha-se. Entendeu? Só que isso é muito difícil, né? 90% de nós não consegue fazer isso. Não será por meio de discussões, censuras ou pilhérias em torno de assuntos religiosos que se evidenciará algum dia a excelência de uma doutrina. Ao invés de murmurações estéreis, urge dar provas de espiritualidade superior repetidas no dia a dia. Então, em vez de ficar batendo boca, cala e segue, cala e segue. O exemplo nosso, na nossa conduta, ela grita muito mais do que a fala da gente. Em lugar de conceitos extremados nas prédicas fatigantes, vale mais a exposição da crença pela melhoria da conduta, positivando-se quão pior
seria qualquer criatura sem o apoio da religião. Então, mostre-se isso, né? Ah, mas você aí é espírito e faz isso. Hein? Imagina se eu não fosse, né? Como é que eu não seria? Entendeu? Então, é dessa forma, na conduta, mostrando-se. O Kardec diz, reconhece o espírito pelo esforço. Não é por ser de luz, não, mas pelo esforço que ele faz em ser uma pessoa melhor. Tá? Quem deseja modificar a crença... Não, pulei. Sorry. Para os espíritas, jamais será construtivo constranger alguém a ler certas obras, frequentar determinadas reuniões ou aceitar critérios especiais em matéria doutrinária. Portanto, nada de proselitismo entre os espíritas, tá? Se a pessoa não quer ler, não quer... Deixa ela para lá, ela vai ter o momento dela. Se outra fé a satisfaz, que ela permaneça lá. Aliás, nós espíritas já temos problemas suficientes com os espíritas, né? Para ainda ter que trazer gente de outras religiões e outras crenças para causar mais problema, né? Quem deseja modificar a crença do companheiro ou da companheira, começa a modificar a si mesmo. Ou seja, se você está muito certo da sua crença, não precisa convencer ninguém. Quando você tem a necessidade de convencer o outro, é porque você ainda não convenceu a si mesmo de que essa crença é a melhor. Ok? Na vivência da abnegação, então modifique a si mesmo na vivência da abnegação pura, do serviço, da compreensão, do bom senso prático, salientando aos olhos do outro ou da outra a capacidade de renovação dos princípios que abraça. O cônjuge é a pessoa mais indicada para revelar as virtudes de uma crença ao outro cônjuge. Então, é na sua prática. Num determinado momento, isso vai saltar aos olhos da pessoa. Vai dizer, puxa vida, eu critico, mas olha só, ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa dedicada, ela não cria caso, né? Ela se modifica, ela se faz uma autoanálise com ela, né? Ela procura corrigir seus erros, ela pede perdão, pede desculpa quando erra. Essas coisas vão começar a saltar dos olhos sem que você precise alardear. Um simples ato de bondade no recinto do lar tem mais força persuasiva que uma dezena de pregações num templo onde a criatura comparece contrariada. Então, faça alguma coisa de bom pelo seu cônjuge dentro da sua casa, isso vale para sua família, também seus filhos, né? Seus irmãos. Isso vai dizer muito mais do que você levar ela contrariada para um centro para ouvir pregação. Uma única prova de sacrifício entre duas pessoas que se defrontam no convívio diário surge mais eficaz como o agente de ensino que uma vintena de livros impostos por leituras forçadas. Em resumo, depende do cônjuge fazer sua religião atrativa e estimulante ao outro, ao contrário de mostrá-la fastidiosa ou incômoda a ponto de ter que ser imposta, né? Nos testemunhos de cada instante, no culto vivo do Evangelho em casa e na lealdade à própria fé, persista cada qual nas boas obras, porque ante demonstrações vivas de amor, cessam quaisquer azedumes de discórdia e todas as resistências da incompreensão. Então, antes de tentar converter qualquer pessoa, converta-se. Porque, e como é a conversão não é a pregação, gente. Eu estou aqui fazendo esse vídeo, fazendo pregação, mas o que eu estou falando é para mim, em primeiro lugar, para o meu ouvido. Então, se eu estou com um problema familiar, eu não vou chegar e dizer assim, ó, você está precisando ler o Evangelho, né? Eu não vou chegar e dizer assim, vamos lá no centro. Se a pessoa disser, não quero ir, tá, então não vamos, não vou ficar. Ah, mas eu acho que você tinha que ir, você está precisando ouvir. Não, quem está precisando ir e está precisando ouvir é você mesmo. Se você acha que isso é a solução, faça para você. Cada um tem a solução para os seus problemas. Você pode ajudar agindo. Haja conforme o que você acredita. Haja conforme dita sua consciência. E deixe o outro com a consciência dele. O outro um dia vai ter que se ver com a consciência dele. Certo? Outro dia eu recebi uma mensagem de um grande amigo meu que ele é homossexual. E no grupo familiar dele, ele viu uma mensagem da própria irmã
em termos extremamente grosseiros, falando mal dos homossexuais. Ele ficou muito magoado, porque era a própria irmã, né? E ele me falou: como é que eu faço? Eu não sei, eu realmente não consigo lidar com isso. Eu bloqueei ela, não quero mais papo com ela. Eu falei: meu filho, nunca haja contra a sua irmã. Não pense mal, não queira mal a ela, por mais que você esteja magoado. Queira bem a ela, né? Veja a sua irmã como uma pessoa que um dia vai ter que se confrontar com a consciência, se sentir extremamente envergonhada do que fez e do que falou, e aí pedir desculpa para você. Então, faça a sua parte. O que lhe cabe é ser generoso com a sua irmã, tratá-la bem, não querer o mal dela, não fazer nada para prejudicá-la. Se possível, amá-la. Se possível, compreendê-la e ajudá-la. Se possível, inclusive conviver com ela. Porque às vezes amor e convivência não são coisas assim, né? Então, foi o que eu pude dizer a ele. E ele acabou falando: você tem razão, eu vou continuar seguindo a minha consciência, porque não há pior inimigo da gente do que a consciência nos acusando, gente. Haja, seja o que for, a autoridade que vier, que lhe mandar fazer uma coisa contra sua consciência, não faça. Assuma todas as consequências, mas não faça. Porque Deus é advogado de quem segue a sua consciência. E você vai ter o melhor advogado do mundo para te defender de qualquer injustiça. Certo? Essa é a palavra que eu poderia deixar para vocês hoje. Então, temos aí de Emmanuel: não se furte a ajudar ninguém. E dentro da sua casa, no seu convívio no lar, com seu cônjuge, procure evitar discussões, principalmente de cunho religioso e político, né? Haja. É melhor agir do que falar, sempre. Nossas ações é que vão mostrar quem nós somos. Ainda que a pessoa nos julgue, um dia ela vai ver: não, peraí, tem algo errado aí, tá? Muita paciência, muita tolerância, muita saúde e paz para todos e muito amor.